quando emitimos um som, no caso aqui, estamos emitindo uma frequência sonora. Então essa ideia de notas musicais está relacionada à teoria musical. Então, o que é que você está escutando? Você está escutando uma frequência sonora. E aí quando a gente transforma isso numa melodia, e aí você está entrando no processo estético, que aí entra a arte, mas não deixa de ser ciência, porque as divisões de uma partitura nada mais é do que divisões matemáticas, ou seja, o uso da aritmética como se usava na educação clássica. Era a lógica da educação clássica, era uma forma de transformar a matemática de forma aplicada. Então você sai da abstração da matemática, entra em outra abstração, porque a música é outra abstração, porém você escuta, não é? Tem uma forma concreta de se escutar. Não é só feita a matemática. A matemática tem que ser representada, né? O número 1 tem que ser representado por alguma coisa. É um livro, uma folha. E a música, essa representação matemática através do processo aritmético. Isso era estudado dentro da educação clássica, que essa educação clássica foi passada na época de Bach, na época de Mozart, na época de Beethoven. Era essa lógica auditiva que eles estudavam música. E quando eles estudavam a prática eles estudavam com outras pessoas. Ou seja, o primeiro a dar aula de música Bach foi o seu irmão mais velho. Quem deu toda a formação da teoria musical da música nesse contexto foi o seu pai, de Mozart, o pai de Mozart. De Beethoven, as primeiras aulas, o primeiro professor foi seu pai também de Beethoven. Porém, essas aulas relacionadas à educação clássica, ao som, ele aprendia em outro ambiente. E isso é muito importante. Essa ideia de querer juntar e estudar música só pelo campo estético, isso vem depois do século XIX. E esse século XIX é o que vem atrapalhar muito a audição. Porque no século XIX vem ensinar que as notas musicais é a escala de Dó maior. E jamais pode ser que as notas musicais sejam a escala de Dó maior. A escala de Dó maior nada mais é do que só a escala de Dó maior. As notas musicais estão por aqui. Então, hoje eu escutei uma música e percebi que ela estava em Sol. E fui lá no instrumento só para verificar. E aí comecei a tirar a harmonia de ouvido sem precisar tocar no instrumento. Porque aí eu fui através dos intervalos. Se você percebe a tonalidade, e é isso que a gente fala para o pessoal, tanto que adquire o livro, sobretudo para o pessoal que está fazendo o curso e para o pessoal que faz as nossas aulas. Você precisa começar a pôr uma nota no seu ouvido. E aí a gente vai dando toda uma técnica para que você ponha essa nota no seu ouvido. Se você colocar uma nota no ouvido, você vai, teoricamente, colocar essas 12 notas a partir dos intervalos e semitons, como nós ensinamos aqui. E não por um negócio desse, porque a música que o colega mandou, que é um aluno mandou na aula passada, ele estava em Fá sustenido. Como é que eu vou descobrir um Fá sustenido, perceber um Fá sustenido, se eu estudo por uma lógica em que esse Fá sustenido não é uma nota que eu tenha no ouvido? De Guns N' Roses, que eu escutei no rádio e escutei, quando terminou a música eu percebi que ela estava em Dó sustenido. Como é que eu vou perceber esse Dó sustenido se eu estudar por aqui? Se aqui não tem essa altura desse Dó sustenido. Esse Dó sustenido não faz parte nem da minha memória, nem visual e nem auditiva. Então é impossível de você estudar por aqui e desenvolver esse ouvido treinado. E ensinar por aqui é extremamente errado. Porque, como eu disse, o professor disse que as notas são essas, mas depois ele disse que tem mais os sustenidos e os bemóis. Então significa que ele está vindo para aqui. Depois o professor vai dizer que ele vai explicar agora sobre a enarmonia. Enarmonia eu não posso ter enarmonia aqui, eu só posso ter enarmonia a partir daqui. Aí depois o professor vai dizer que vai ensinar você a montar as escalas harmônicas, que é a base
da música tonal, as escalas harmônicas, aí eu não consigo formar a escala harmônica, porque isso aqui já é a escala harmônica de Dó maior. Aí para eu formar a escala harmônica de Sol, eu preciso de uma tecla negra que está aqui. Então, tudo que você precisa vir, você tem que vir buscar aqui. Aí depois ele quer ensinar intervalo, aí ele vai dizer que do Dó tem um intervalo de segunda menor de Dó, aí ele vai dizer que é um Dó sustenido. Aí não tem esse Dó sustenido aqui, aí tem que buscar aqui. E aí tudo que ele vai explicar na teoria musical, ele vai vir para aqui, porém o seu ouvido está pensando que as notas musicais é a escala de Dó maior. E aí não tem como você desenvolver a sua percepção, não tem como você treinar o seu ouvido. Quer dizer, este professor não treinou o seu ouvido para você perceber. O que ele fez foi atrofiar o seu ouvido, porque na verdade ele está explicando toda a teoria musical pelas 12 notas, porém condicionou o seu ouvido, porque o dele também já foi condicionado pelo professor dele. Então, é uma bola de neve que isso vem a partir do século XIX, a partir de meados do século XIX. Sabe aqui? Beethoven, Mozart, Bach não estudaram por esta lógica absurda aqui de dizer que as notas musicais é a escala de Dó. Né? Até porque na época dele se estudava através da educação clássica, em que a música era estudada por uma lógica do som, ok? Por uma lógica do som, e aí desenvolveu o ouvido. Aí, como eu sempre digo aqui, o cravo, quem afinava era o próprio Bach, porque Bach é da época do início do piano, mas do início do piano. E o piano tem um som muito parecido com o cravo naquela época. O primeiro piano vem em 1709, né? E aí todo esse século foi de desenvolvimento do piano, até chegar no final do século XIX e o piano estava como nós pensamos hoje, como é hoje. Então o século XIX é o século do piano, e através do século do piano não se tinha como tocar uma música tecnicamente usando os temperamentos desiguais. O único temperamento que era possível fazer isso era o temperamento igual de 12 intervalos iguais de semitons. Agora, você tem como base para explicar o tonalismo as escalas diatônicas. Aí as escalas diatônicas partem para essa lógica. Então, mas isso aqui é apenas a escala diatônica de Dó maior. Então, você é educado e põe na cabeça que as notas musicais é a escala de Dó maior, e aí o seu ouvido fica atrofiado, porque você escutou isso aqui. Esse Dó sustenido você não terá no ouvido, porque você foi educado de forma absurda, dizendo que as notas musicais é a escala de Dó. Então, é isso. Então, essa ideia de notas musicais é uma ideia de teoria musical. O que você está escutando são frequências sonoras. Ok? Então é isso aí. A aula de hoje é sobre isso, que para você perceber a tonalidade de uma música, é você colocar isto aqui. Entre em contato conosco se você tem o seu grande sonho, se o seu grande sonho e o seu desejo é começar a perceber, escutar uma música e perceber a tonalidade, entre em contato conosco. E aí, ou faça o curso, ou tenha nossas aulas, compre o livro, né? Que aí você vai começar a desenvolver, porque na aquisição do livro você vai ter mais esses 4 e-books. O temperamento igual, para que você possa entender que isso aqui é o temperamento igual, que é por isso aqui que você toca. Você canta, a teoria musical é explicada por aqui, e você escuta por aqui. Então, se você tem na sua memória visual auditiva que as notas musicais é a escala de Dó, logicamente você terá dificuldade de perceber, né? Perceber e identificar de ouvido, né? Aí você vai ter um método desse, porque tem os exercícios para você estudar pelas 12 notas. Você tem afinação em escalas diatônicas, e você vai ter mais um texto, A Liturgia e a Música, de Martinho Lutero e Johann Sebastian Bach. Então, é isso. Para você escutar uma música e perceber a tonalidade, saiba que isso é relativamente simples, desde que você estude pelas 12 notas. Entre em contato conosco que nós vamos mostrar para você que é relativamente simples. Logicamente você terá que estudar, porque
seu pensamento foi todo construído por aqui e agora você vai pensar por aqui. Isso não se adquire em 2 semanas, mas se você estudar um pouquinho de tempo, você vai ver que isso não é nada difícil de você começar a perceber. É isso aí. E se inscreva no canal, manda um like de positivo, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe a todos nós.